Pessoal, estamos mais uma vez ao vivo aqui na Play Hits TV, no seu programa que aborda saúde, qualidade de vida, bem-estar. É o Consultório Cast. Eu sou Cris Huggins e estou aqui como uma paciente que estou me direcionando para a doutora Karina Correia. Ela que é a mestre em harmonização orofacial, em estética avançada. A doutora Karina Correia, que é cirurgiã dentista, né? E ela vive nessa ponte aérea, vamos dizer, Recife, Portugal, sempre ministrando cursos nessa área da beleza, nesse nicho, que é a harmonização orofacial e estética avançada. E mais uma vez estamos recebendo você aqui com muito prazer em mais um episódio e a gente poder falar de muitas outras coisas, entre também uma situação que está nos chamando muito a atenção, que é o empreendedorismo na área de estética. Doutora Karina, que bom mais uma vez aqui. Gente, o prazer é todo meu. Eu agradeço muito o convite da Cris, o pessoal da Play Hits, o pessoal do Consultório Cast, enfim, todos que fazem, né, essa informação chegar até vocês de uma forma, assim, muito didática, muito prática, o pessoal muito simpático. Então, assim, sempre é um prazer enorme estar aqui. Eu que realmente, como ela falou, já venho atuando na área da estética e já tem muitos anos. E sou mestre em odontologia, sou especialista em harmonização orofacial e também estética avançada. Vou explicar um pouquinho para vocês, que muita gente confunde, né? Cris até me perguntou no início um pouquinho. E são coisas distintas. E também, realmente, a gente procura sempre expandir os nossos conhecimentos além das fronteiras. Até onde a gente pode estar levando conhecimento, a gente leva. E muitas vezes a gente meio que banaliza um pouco o fato de sermos brasileiros e que acha que o que é de fora é melhor, mas posso falar para vocês que realmente na área da estética, o Brasil ele está muito à frente de muitos locais, de muitos continentes. Eu acho que com relação, isso do que eu conheço, tá, gente? Então, assim, a gente vai estar viajando agora dia 26 de agosto para a Coreia do Sul. Então, a Coreia do Sul realmente é o berço da harmonização facial, orofacial e da estética como um todo. Não somente a Coreia do Sul, mas a Coreia do Sul também é um local onde se fabrica quase todos esses produtos de melhor qualidade que a gente encontra no mercado mundial, principalmente no mercado brasileiro. Então, a maioria são da Coreia do Sul. E não é a primeira vez, né, que a doutora Karina se dirige até a Coreia do Sul, né? Já é uma situação que a senhora conhece e sempre fala aqui pra gente, quando a gente pensa nos Estados Unidos, que eles estão à frente, mas não, é a Coreia, né? É a Coreia do Sul. A Coreia do Sul tem essa pegada, assim, muito tecnológica. Eles trabalham muito a questão de padronização de nanotecnologias muito avançadas e tem essa visão da estética como nenhum outro, não conheço. Além de serem altamente profissionais, focados. Então, realmente, cada viagem, cada vez que a gente vai para a Coreia do Sul, a gente sempre traz novas técnicas, novas tendências. Lá realmente nasce a harmonização orofacial. Eu acho que todo profissional da estética que trabalha deve conhecer, porque a Coreia do Sul realmente ela representa o que há de mais tecnológico, avançado e moderno dentro da estética. Agora, doutora Karina, para quem não sabe, o que é nanotecnologia nessa área da beleza? Tá, gente, quando a gente fala de nanotecnologia, a gente fala de tecnologias mais aprimoradas, mais incrementadas, tecnologias às vezes menores, mas com potencial maior. Então, cada vez mais a gente pensa em produtos como, por exemplo, falar para vocês sobre a ultrassom de face. Hoje, um profissional que realiza no paciente determinado procedimento, e muitas vezes o paciente pode dizer, mas eu não sabia que fez isso, ou então eu não sei o que tem dentro de mim, ou então procura um profissional da área. A gente hoje consegue fazer uma ultrassom na face e realmente confirmar que o paciente possui ali fios, possui bioestimulador, até detectar toxina botulínica, a gente consegue. E é uma ultrassom de face, a gente às vezes pensa assim, nossa, é um equipamento enorme. Não, esse, por exemplo, ele tem uma tecnologia de ponta, pequeno, ele é do tamanho de um aparelho celular, e a gente consegue estar, através do próprio celular, conectado por Bluetooth, enfim. A gente tem essa tecnologia pequena, muito pequena mesmo, e você com resultados
altamente importantes. Você consegue ver Doppler, a parte, se tiver algum, vamos supor, fez um preenchimento com ácido hialurônico, a gente vê muito essa questão da intercorrência. Aí, se tem algum vasinho ali, alguma irrigação que foi interrompida, foi bloqueada, a gente consegue detectar isso através do aparelhinho de ultrassom, que também é fabricado na Coreia do Sul. Então, é uma tecnologia muito moderna. Quando a gente pensa que já tem tudo descoberto com relação às tecnologias, a beleza, aí cada dia vai evoluindo, aparecendo mais coisa, né? E o profissional tem que se adaptar a tudo isso. E o que é muito importante é que com o surgimento e com o avanço da ultrassonografia de face, ultrassonografia facial, a gente começou a perceber que mesmo os melhores profissionais, eles podem sim ali ter um errinho ali, um erro lá. Isso vai facilitar a gente injetar um material, um dispositivo, né, dentro do paciente, porque a gente consegue fazer uma aplicação, por exemplo, de um fio com uma ultrassom visualizando o plano adequado, se realmente vai no plano certo. Acontecia muitas vezes antes que o profissional começava num plano certo, terminava num plano facial errado. Então, aquele pedacinho errado causava alguns probleminhas, mas a gente não conseguia detectar o que era. Hoje, com o ultrassom, a gente consegue identificar, consegue visualizar e descobrir quem é o pai da criança, né? Então, a gente muitas vezes acha que, às vezes, determinados problemas são causados por um profissional que acabou de fazer determinado procedimento. Mas, quando a gente observa, por exemplo, numa ultrassom, a gente já vê que já havia uma infecção pregressa àquele procedimento atual e que foi o causador daquele problema ali naquele momento, porque já tinha uma infecção antiga ali dentro. Então, isso é importante para você conseguir detectar realmente o que foi que te causou aquilo. Será que realmente foi aquele profissional que fez o último? Porque geralmente o último procedimento não tinha nada, apareceu agora. Mas com a ultrassom, agora a gente consegue identificar tudo isso. Maravilha, muito bom. Tem uma pergunta aqui de um seguidor que fala, se você fica aplicando botox, preenchimento, bioestimulador de colágeno, isso pode prejudicar em um futuro ter tanta substância que foi injetada? Tem algum risco? Olha, o risco é a questão da capacidade técnica do profissional. Eu sempre digo que o produto, ele influencia sim, com certeza. Produtos bons têm resultados melhores, mas todo produto ele é técnico dependente. Então, ele vai ser dependente do profissional que está utilizando aquele determinado produto. Então, o menos sempre é mais. E todo produto que a gente utiliza no paciente são produtos reabsorvíveis. O que significa isso? Significa que não vai ficar permanente dentro. Ao contrário daqueles que vocês já escutaram tanto negativamente na mídia, como o PMMA, né, o metacril. Então, que é um polímero que é permanente. Colocou ali, não vai sair, vai só cirurgicamente. Mas a toxina botulínica, né, a gente tem, não é que é reabsorvida, mas ela trabalha no músculo. Então, essa junção neuromuscular, ela é restabelecida a neurogênese, ela é restabelecida pelo próprio organismo de 3 a 4 meses, dependendo do paciente. O ácido hialurônico é reabsorvível e o bioestimulador de colágeno também. Então, assim, não há essa preocupação de, eu vou colocar e vou acumular. Não, não acumula. Na verdade, há realmente uma dispersão, uma reabsorção e a substância ela vai saindo com o tempo. Por isso que é tão importante o paciente ter essa noção de que muitas vezes quando ele coloca um determinado produto, e acontece muito, ele pergunta assim, e eu vou precisar colocar mais quando? Ou esse produto dura quanto tempo? Uhum. E aí a gente fala, olha, o produto na bula dele, ele tem uma durabilidade X, 2 anos, mas para você, esse produto, quando colocado em você e você já está precisando de mais, você não vai entrar nesse tempo que o produto determinou. Porque esse tempo só vai durar realmente esse tempo
quando você colocar numa questão de manutenção, de prevenção, de reserva de colágeno, de estruturação da face. Mas se você já está precisando, então, para você chegar nesse nível de colocar a cada ano, a cada 2 anos, você tem que estar no padrão estético adequado. Senão, o produto não vai ter durabilidade. Então, é por isso que, às vezes, eu sempre vejo as pessoas recomendando que você tenha o seu profissional. Muitas pessoas seguem em busca de promoção, o que é que está mais barato, e às vezes esse barato pode sair caro, né? Você tendo o seu profissional que dialoga, que fala com sinceridade, né? Que até em alguns momentos a senhora estava falando, eu digo para o paciente que não adianta esse procedimento, né? É a sinceridade, por isso que é bom ter esse profissional para cuidar da sua beleza, né? Digamos assim. Isso, a gente observa muito hoje em dia e está muito colocado em mídia a questão das lipomecânica, né? Lipo de papada. Então, você observa aquele antes e depois ali e você vai olhar ali a paciente, geralmente é a paciente que tem um IMC, uma paciente que está cheinha ali, tá? Então, assim, pacientes que têm essa tendência, pacientes que estão em crescimento de IMC, digamos assim, que é o índice de massa corporal, ou seja, para que vocês entendam, pacientes que estão engordando ou que estão numa margem de crescimento, fazer uma lipo, gente, é que nem fazer uma lipo na barriga, em outra área do corpo. Se você está cheinha, gordinha, o ideal é que você realmente, ou entre, a partir do momento daquela lipo, na papada ali, você entre num esquema de redução de IMC, ou que você já venha se preparando sistemicamente para isso. Porque, senão, a célula ali, a adiposa, ela tem uma memória. E você vai comer, você vai engordar e você vai voltar com problema. E aí, gente, é importante essa visão de que o emagrecimento facial, ele não está isolado do corpo. A cabeça, né, ela faz parte do corpo. Então, tudo que você fizer no teu rosto tem uma repercussão fundamental no corpo inteiro. Não existe essa separação. Por isso que a gente, quando vai fazer um procedimento estético, a gente tem que fazer uma anamnese, avaliar realmente como está aquele paciente, se aquele paciente ele está bem para fazer aquele procedimento, quais são os problemas que envolvem aquele paciente, porque muitas vezes eles nem comentam, eles omitem porque querem fazer. Mas a gente consegue estar ali conversando, consegue perguntar se ele suplementa, se ele está na menopausa, se é um paciente que teve uma história pregressa de câncer, se tudo isso influencia, se é um paciente que tem problemas intestinais e no trato urinário, tudo que está por dentro de você repercute na sua pele. Não é só chegar numa clínica, num espaço de beleza e aplicar um botox, né? Tem todo um pré-cuidado antes. E a gente vê, doutora Karina, que seus cursos, eles estão sendo bastante procurados, né? A gente vê, terminou uma imersão, já está pensando na outra, né? Os profissionais da área de estética, de saúde, estão procurando muito essa parte do empreendedorismo. É mais fácil para um profissional, um odontólogo, uma odontóloga, ter esse nicho, ou uma pessoa também de estética que não tem esse curso superior pode atuar? Como é que é essa diferença? Tá, vamos lá. Para que vocês trabalhem, qualquer profissional, vocês têm que ter graduação, curso superior. Então, lembrando que estética avançada é uma pós-graduação, ou seja, pós-graduação. Você tem que ser graduado. Então, você não pode não ser formado na área da saúde, da estética, beleza, para você realizar procedimentos injetáveis, procedimentos de estética. Tem uma questão. Agora, a harmonização orofacial é uma especialidade exclusiva do cirurgião dentista, porque envolve não somente a parte externa, como a parte interna. Existem procedimentos que são realizados por dentro da boca e é uma área que realmente ela é detentora, que é a odontologia dessa especialidade. A gente pode dizer que é uma mini cirurgia, é isso? Por exemplo, bichectomia, remoção da bola de bichada, aquela gordurinha da bochecha. Então, dentro da boca é a área de atuação do cirurgião dentista. Por isso que a harmonização orofacial, quem tem essa especialidade registrada em conselho, é cirurgião dentista. Óbvio, tem profissionais que assistem aulas, que participam, mas legalmente eles não estão aptos a registrarem essa especialidade no seu conselho.
mas eles podem assistir, eles podem fazer uma harmonização facial, cursos de harmonização facial, mas tem que verificar com o seu conselho a legalidade de registro disso daí, porque às vezes o conselho não vai permitir. Por exemplo, eu quero fazer harmonização orofacial, sou um biomédico. Você não vai registrar seu título como orofacial, porque é da odontologia. Como a gente também tem médicos que são nossos alunos e também não podem. Eles podem sim assistir, obter um conhecimento, mas não vai ter a legalidade de registrar no conselho deles. Então, isso é uma coisa que todos os profissionais devem saber. E a gente, assim como a gente não pode, que nós somos cirurgiões dentistas, a gente não pode estar fazendo uma pós-graduação médica e registrar no Conselho de Odontologia. Então, todos os conselhos têm sua normativa e é importante, antes de realizar qualquer curso, isso é uma dica que eu dou para qualquer profissional, verificar primeiro se esse curso pode ser registrado no seu conselho, se pode, qual a carga horária específica, porque existem, né, a quantidade de horas, existe a carga horária, existe também a quantidade de dias. Então, tudo isso vai influenciar diretamente no registro para vocês não perderem dinheiro. O que acontece muitas vezes, você faz um curso e esse curso não tem aquela carga horária específica que o conselho permite para registrar, aquela carga horária mínima. Então, por isso, muitas vezes a pessoa fez um curso e vai fazer novamente. Então, isso é bem, bem fundamental, você conhecer o que o seu conselho permite. E, inclusive, nos seus cursos, até lá o nome é imersão. É um verdadeiro mergulho que se faz. Vocês passam o dia, né? São vários dias focados naqueles procedimentos. Isso, a imersão a gente faz mensalmente já tem algum tempo. A gente antes denominava de cursos VIPs, mas ele passou a ser muito além de um curso VIP, de um curso de 2 dias, embora ele tenha 3, às vezes 4 dias, mas é um curso muito maior, é um curso realmente, como você falou, é um mergulho dentro da estética, da harmonização. É um curso hoje que ele é muito procurado por profissionais que estão começando, por profissionais que já atuam, por profissionais que já são, inclusive, especialistas, mas que pretendem dar aquela atualizada. Então, é um curso que abrange todas as áreas, é um curso livre. Então, qualquer profissional da área da saúde, da área da estética, da beleza, podem realizar, desde que sejam cursos superiores, né? Ensino médio não pode. Entendi. E nesse curso, né, na imersão, o que é passado lá para os alunos, doutora Karina? A gente lá trabalha desde o início, né? Desde a parte legal, contratual, a gente orienta, a gente faz uma mentoria com relação a isso, que é muito importante hoje em dia. A gente fala de precificação, de marketing, a gente faz com que o nosso aluno ele consiga se desenvolver a partir dali, para que ele tome um rumo, ou ele vai seguir aquilo na vida dele, ou ele vai entender que aquilo ali não é a praia dele. Então, esse é um curso que também é um divisor de águas, é um parâmetro para um caminho sem fim. Eu falo que é um caminho sem fim, porque dificilmente quem faz imersão não se apaixona. Então, a gente realmente começa a partir daí a seguir em outros rumos, né? Há uma especialização, há uma residência e há cursos maiores. Mas eu acho que realmente o ponto inicial é a imersão. Essa imersão, a gente vê um nicho muito grande da procura da beleza, profissionais que estão se aprofundando nesse setor. O que é que isso traz para um profissional da área de saúde? Eu vi que a senhora falou aí que ele vai decidir se vai... É aquela história, ame ou deixe, né? Isso. O que é que ele vai... o que vai ter de plus na vida dele? A gente sabe que a senhora é uma cirurgiã dentista, está sempre no Conselho Regional de Odontologia, né? Até nessa divisão de tarefas. Mas um profissional, por que ele busca isso? É só rentalmente, falando financeiramente, é o dinheiro? É o que busca isso? Eu acho que ele busca, na verdade, uma capitalização inicial. A gente sabe hoje que há uma saturação em termos de profissionais, em termos de universidades, e que isso é uma coisa do MEC, não depende do conselho, isso não depende da gente, é algo muito maior, algo político. Então, essa questão
faz com que muita gente vá para uma área que está mais crescendo. A gente sabe que a área da estética é um mercado que mais ele aumenta desde a pandemia. Só na pandemia ele aumentou em relação a todos os outros mais de 400%. Então, é uma área que ela cresce todos os dias. Então, isso desperta um interesse. Claro, você tem que fazer o que você gosta, mas há um interesse econômico também. Então, a gente começa a entender que o aluno, ele não tem isso na universidade, porque, como eu te falei, é uma especialidade da odontologia, mas ela foi reconhecida pelo Conselho Federal em 2019. A gente está em 2024. Então, para uma especialidade, ela é um bebê, né, uma especialidade nova. E aí, muitas universidades ainda estão engateando com isso. No entanto, todos os dias, todos os meses ou semestralmente, sai muita gente no mercado formada. E aí, eles procuram algo que realmente esteja ali em evidência. E a estética sempre está em evidência. O que acontece é que o aluno, ele precisa ser cauteloso, ele precisa ter conhecimento, ele precisa ter uma curva de aprendizado. A gente observa hoje muita gente que faz um cursinho de 2, 3 dias, já quer dar aula. Então, isso coloca em risco o seu profissionalismo e o paciente. Então, tem que ter esse parâmetro, essa questão de saber o que está fazendo para não prejudicar as pessoas. Um aluno que já está na universidade de odontologia diz, não, ali é a minha praia, eu quero fazer a orofacial. Ele pode fazer o curso? Não, tem que estar formado. Olha, existem cursos livres que ele pode fazer sim, mas ele não pode exercer, porque seria um exercício ilegal, já que ele não está formado ainda. Mas existem cursos teóricos, existem hands-on, onde não é em pessoas, né? Existem demonstrações, onde ele pode assistir, mas ele não pode trabalhar com o paciente, porque ele não é formado ainda. Ele já estaria se aprimorando, né? Então, existem muitos cursos onde você pode realmente passar isso para os alunos, que, por sinal, a Uninasal vai fazer aí, né? A gente já deixa até esse convite. O simpósio Hoff Recife, eles começaram o ano passado, tiveram uma lotação, assim, muita gente, muitos alunos envolvidos nesse tema de harmonização, e esse é o 2º ano, se eu não me engano, e o simpósio Hoff na SAL, Hoff Recife, vai acontecer agora em setembro, acho que 13 de setembro começa, e assim, é uma forma muito legal que os alunos e a universidade, eles encontraram de ofertar e mostrar como que é isso, como que acontece esse mundo da harmonização aqui fora. Porque o que eles têm dentro da universidade é muito pouco considerado o que é o mundo da harmonização. A harmonização, como eu falei para você, ela inclui toda a saúde integrativa, ela inclui desde o skincare, a cosmetologia, a nutracêuticos, a peelings, a parte cirúrgica, a parte de fios, toxina, então assim, é muita coisa. Então não é uma coisa que ele vai aprender na faculdade, mas ele precisa entender que há uma dimensão muito grande para que ele se aprofunde, se conheça e não haja uma banalização. Doutora Karina, nesses cursos que a senhora tem dado na Europa, né, em Portugal, qual é a diferença? Qual é a expectativa de lá com relação ao Brasil? Ou é igual? Não, olha, é um pouquinho diferente, porque lá eles estão ainda engateando um pouco com relação à harmonização orofacial. Então, há uma questão de que existem algumas legislações lá que estão em andamento, que estão se modernizando. Então, para que você faça realmente um curso lá, isso já tem que estar bem credenciado mesmo, cadastrado e muito informatizado dentro da instituição de ensino. E lá não está. Então, assim, o que acontece hoje em Portugal, no meu ponto de vista, na minha experiência, né, pessoal, tem muitos dentistas daqui do Brasil lá, tem muitos brasileiros. Então, esse pessoal tem a noção do que significa harmonização orofacial. Mas o português mesmo, ainda confunde muito a medicina estética com a harmonização orofacial. Então, eles ainda estão
engateando quando se trata de harmonização orofacial. O que lá há uma predominância é a medicina estética, realizada por médicos generalistas, que eles não têm esse foco como a gente tem aqui no Brasil. Então, eu acredito que, pelo menos na questão de Portugal, ainda há uma defasagem com relação ao Brasil, muito forte com relação à estética. Estamos na frente. Muito na frente. Interessante isso. Muito na frente. E lá ainda se busca pela a cirurgia da plástica, é isso? A cirurgia mesmo, corte, que você vai para o hospital e faz a plástica no rosto, ainda se procura por isso? Eu acho que lá eles são muito conservadores, muito. Eu acho que essa pegada da estética é muito brasileira. Então, assim, embora eles confiem muito em profissionais brasileiros devido a esse nome que a gente carrega aí da parte estética. Que interessante. Então, assim, eu vejo muitos profissionais da estética lá fazendo drenagens, fazendo, eles chamam de pestanas, né, os cílios. Então, e eles confiam muito na estética em profissionais brasileiros. Então, há um pouco disso também, porque sabe que a gente trabalha muito bem com estética. Mas na questão de procedimentos, ainda eles estão bem atrás da gente com relação a isso. A gente está bem na frente. E, como eu falei, né, a questão hoje do empreendedorismo dentro daqui de Pernambuco ou do Brasil como um todo, depende muito da qualificação pessoal, profissional, dos cursos. Nós temos muitos cursos e eu vejo às vezes muitos alunos valorizam muito o Sul, Sudeste, o que não acontece do contrário, né? Então, assim, a gente precisa realmente valorizar o que a gente tem, porque a gente tem muita coisa legal aqui em Pernambuco. Eu mesmo já fiz vários cursos fora que eu falei, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui, né? Porque isso aí a gente já sabe muito. Então, assim, a gente agora tem que saber escolher, tem que saber decidir, tem que saber se posicionar no mercado, tem que respeitar a curva de aprendizado, tem que estudar mais. E não é só frequentar um curso que vai torná-lo especialista. Quando você se torna especialista, você se torna um especialista de verdade, né? Com propriedade, com conhecimento, com prática. Eu não acredito num professor que só dê aula teórica e não saiba fazer. Porque quando a gente faz, a gente consegue realmente dar uma aula muito melhor. Então, eu acho que a formação clínica, a formação acadêmica são importantes, né, para o desenvolvimento do aluno como um todo. E essa coisa, tá sempre procurando estudar, nunca o estudo deve parar, Não. né? Manter essa expertise, como você mesmo está falando que vai viajar agora para a Coreia do Sul, vai buscar mais aprendizado. Sim. É sempre isso. E fazendo uma imersão, surge um outro nível de imersão, é feito assim lá na Estética fazendo Face? essa imersão mensal que a gente tem, que aí vocês podem olhar lá o link da bio no Instagram. Fazendo essa imersão, vocês terão realmente um acesso maior, um conhecimento maior com relação à harmonização, à estética em si. Então, a gente tem esse foco, essa pegada muito forte, tanto na prática, quanto no conhecimento, quanto na mentoria individualizada. A gente abraça meio que o aluno, né? A gente explica, a gente ensina, a gente mostra produtos, a gente ajuda de todas as formas para que essa pessoa realmente ela entre no mercado. Então, por isso que eu falo que a imersão ela é muito apaixonante por isso. E o empreendedorismo, ele é fundamental. Essa visão, ela tem que surgir, ela tem que acontecer, né? A gente tem que entender que a gente vai decidir fazer. Se a gente parar, a gente já não faz mais nada. E é aquela coisa, né? É o empreendedorismo, é um passo, outro passo, não é aquela coisa, entrou e já está rico. Né? Não. É isso luta. aí não é, exatamente. Nunca é sorte, é trabalho, gente. É muito trabalho, é muito estudo, é muita dedicação, mas o que não pode acontecer é parar. Uma coisa é você fracassar e você continuar. Outra coisa é você desistir. Então, eu entendo que a desistência, sim, seja um fracasso. Mas você continuar, você está subindo ali, você está caminhando. Pelo contrário, quando você erra, é um aprendizado. Você já tem uma experiência a mais de alguém que não errou nada. Porque alguém que não errou nada vai errar, com certeza. Mas se você já errou, é um aprendizado para você ir mais além, mais forte ainda do que você já estava. Então, assim, não desistam, né? Se vocês estiverem
ali preocupados porque não deu certo ali, porque falhou ali, faz parte. É uma escadinha, você vai subindo e você vai chegar lá, o que você não pode desistir. É isso aí, não pode desistir. E a gente sabe que a busca pela jovialidade tá, né, extremamente sendo procurada, tanto por homens, por mulheres, mas existe aquele momento que às vezes a gente até comenta, né, a pessoa comenta, caprichou demais, ou que exagero nesse procedimento. Isso também é algo que vem da saúde mental, doutora Karina, é algo que perturba a pessoa, a questão da aparência. A gente pode associar a essa busca incessante pela jovialidade, que às vezes a gente não consegue, a gente tem a idade. Você consegue, né, dar uma melhorada, se cuidar, que é importante com saúde. Mas chega um momento que a cabeça não está muito legal e que se você quer virar uma jovem à força, mas não consegue, né? Existe esse momento de dizer, não, esse procedimento não vai ser legal para você. Existe? Existe. Hoje a gente está num mundo, eu atribuo muito a esse novo normal, onde as pessoas estão no imediatismo muito forte. Então, elas querem para ontem. Então, por isso que eu falo para muita gente que o mercado de harmonização está saturado. Não está saturado, porque as pessoas não sabem o que é harmonização. Há um preparo do paciente. O paciente, ele é paciente. Então, ele tem que ter paciência para obter um resultado que ele gostaria de ter. Nem sempre esse resultado ele é imediato. A gente, quando faz uma cirurgia plástica, já sabe que vai ficar inchado, roxo, dolorido, tem que fazer as drenagens, tem que fazer isso, fazer aquilo. Mas no rosto, não. A pessoa quer fazer e no outro dia está perfeito. Então, porque senão o marido vai falar, as amigas vão falar, porque você tem que encarar a velhice, é isso mesmo, isso acredite ser natural. Gente, não tem que encarar nada, a gente tem que encarar aquilo que a gente tem que encarar, porque a gente quer encarar. Eu acho que a autoestima, a questão da saúde mental, a questão realmente do seu conhecimento, vai muito do que você pensa, do profissional que você procura e do que você quer, qual é a tua expectativa com relação àquilo. É lógico que existem pessoas que não têm muito parâmetro, né? E aí a gente também tem que auxiliar essas pessoas. Porque são pessoas que têm uma carga emocional forte por motivos diversos. E a gente tem que ajudar essas pessoas. E aí somos também profissionais de saúde. Então, a gente, antes de fazer estética, tem que ser um profissional de saúde. Entender que aquela pessoa ali muitas vezes está doente. Então, ela precisa de alguma ajuda, seja psicológica, seja de outro fator. Mas que é importante que a gente indique um profissional, se a gente não conseguir resolver, antes de fazer um procedimento estético. E isso vai muito da consciência do profissional e principalmente do paciente, né? O paciente, às vezes, ele só enxerga o que ele quer enxergar. E aí, quando ele tem essa visão muito limitada, a gente realmente deve se posicionar como profissional e mostrar que não é muito bem assim. E que as coisas... aí eu falo para você, aí é onde reside o conhecimento. Porque se você tem conhecimento, você faz o paciente entender o que você está falando. Quando você não tem conhecimento, o paciente ele toma conta daquela situação e você termina fazendo coisas que não deveria ter sido feitas. Sim. Acaba sendo induzido, né? Isso. Tem que tomar muito cuidado. E, assim, todo procedimento no outro dia vai deixar a manchinha roxa, vai deixar um edema, um inchaço. Como é que é isso, doutora Karina? Então, eu sempre falo para o paciente que isso pode acontecer. Uhum. Não é que vai acontecer, ou que nunca vai acontecer, ou que sempre vai acontecer. Porque isso envolve vários fatores. Envolve fragilidade capilar, quantidade de procedimento, o tipo de procedimento. Então, é importante que o paciente saiba de tudo que pode acontecer. Por isso que é tão importante a parte contratual, onde ele assina, tomando ciência de tudo, das possíveis complicações, das possíveis intercorrências, que nem você vai ao médico, quando você se interna, faz um procedimento, você assina lá. Quando você entra para fazer qualquer coisa, você assina lá um termo. Então, tudo isso tem que estar escrito também. Não é só médico, é qualquer profissional da área de saúde. Hoje, a gente tem que realmente estar bem preocupado com essa parte legal, porque as pessoas, existem as pessoas, claro, boas, existem, mas existem pessoas que só vivem fazendo isso, né? Elas não têm um senso
de caráter mesmo, tá? É essa palavra certa, de saber que foi feito dentro daquilo que foi combinado e que uma coisa é expectativa, outra coisa é serviço prestado. Eu posso não atingir tua expectativa, mas eu fiz o serviço que você me pagou. São coisas totalmente diferentes. Então, isso aí depende, por isso que tudo deve ser assinado, lido e resolvido antes do procedimento. E aí, nesse momento, algumas pessoas que ficam com uma manchinha roxa, algum edema, é muito simples desse tratamento, é com gelo, existe uma pomadinha? Isso, a gente sempre dá, né, todas as situações, a gente fornece as orientações pós-procedimento. Isso é dever do profissional, orientar o paciente. E eu acho que a harmonização também vira um casamento, né? O paciente manda foto, pede, pergunta, porque querendo ou não é algo que quando acontece algum problema tem uma mídia muito forte em cima disso e a gente até entende por quê, por conta de reservas de mercado e é algo muito financeiro, né, envolvido por trás daquelas notícias sensacionalistas, então isso assusta um pouco o paciente. Então é importante que você tranquilize ali teu paciente. O paciente muitas vezes ele só quer saber se está tudo bem, né? Que você realmente fale para ele que isso é normal, que vai ficar bem. Ou, se não, que você veja, que você o atenda. Eu acho que isso aí é importante, o profissional ter essa sensibilidade com o paciente. Uma pergunta aqui de um seguidor sobre o fio de PDO. Como é que é esse tratamento, doutora Karina? É para todo mundo? É bem interno? Usa sedação? Que a senhora também tem uma expertise, né? Tem essa experiência toda em sedação consciente. Como é que é a aplicação desses fios de PDO? Porque não basta ser um fio só, né? Tem que ter toda a avaliação. Como é que é isso? Olha, a PDO, né? Que é o fio de colágeno, que... na verdade, eu nem vou explicar assim o que significa PDO, mas o paciente ele vem muito com essa questão fio de colágeno, fio de ouro, fio russo, fio não sei o que. Gente, hoje a gente utiliza muito os fios de PDO, que são fios com colágeno, são fios reabsorvíveis e eles são de diversas formas. Tem fio que é de preenchimento, tem fio que é de tração, sustentação. O paciente utiliza muito esse termo, fio de garras. Então, tem fio que ele vai estimular colágeno, tem fio que vai puxar o tecido, mas tudo isso, a quantidade de fios, o tipo de fio, quem vai definir é o tipo de pele, é o gerenciamento do envelhecimento, é o tipo de flacidez que o paciente tenha e principalmente, né, se o paciente é um paciente que se cuida, porque assim, quanto melhor tiver teu rosto, quanto mais bioestimulado ele tiver, quanto mais firme ele tiver, você vai ter um resultado com fios mais longo e melhor. Não adianta você pegar uma pele que não está hidratada, tratada, bioestimulada, colocar um monte de fio, porque esses fios não vão durar tanto tempo. Porque imagina, esse fio vai ser responsável por estimular colágeno, por fazer tracionamento de tecido, por tudo. Então, vai ficar bom? Vai. Mas o que o paciente quer hoje? Ele quer longevidade. E a gente tem que mostrar para ele que a gente fez um procedimento hoje, mas amanhã ele está envelhecendo novamente. Então, não tem essa coisa de, vou durar 2, 3 anos. Aquilo que eu falei no início, vai depender muito de cada caso. Por isso que em alguns momentos no meu entender, né, da pessoa leiga, naquele momento não é o ideal para aquela pessoa colocar os fios de PDO, mas fazer um bioestimulador de colágeno primeiro. Sim. Né? Existe toda essa situação. Sim, o ideal é que você prepare a pele, né, que você enquadre o paciente naqueles cuidados, porque depende muito da gente, depende muito do paciente. Às vezes a gente faz 5 pacientes, mesmos produtos, mesmas características, mas tem um que não gostou, que não deu certo. E às vezes o problema está com ele, não está com a gente. Então, a gente realmente tem que chegar mais próximo desse paciente e entender que precisa bioestimular mais, precisa tratar mais. É um paciente que deve ter outros problemas sistêmicos também, porque tudo é absorvido pelo intestino. Quando o intestino da gente não funciona, como é que vai absorver tudo isso que a gente coloca? Então, a gente tem que ter essa noção de que tem que ficar bem por dentro para depois ficar bem por fora.
É verdade. A doutora Karina tem 2 consultórios que atua nesse segmento, ainda tem o Centro de Estudos, que é a Aesthetic Face Academy, né? Isso, a gente tem, sim, tanto a escola como locais de atendimento de harmonização de forma particular. Que aí vocês também podem acessar o link lá da bio do meu Instagram. Mas, qual é o Instagram, doutora Karina? É doutora Karina Corrêa. @doutora Karina Corrêa. Karina com K, tudo juntinho. Aí vocês vão lá no link da bio e aí vocês colocam lá o que vocês gostariam, né? Se falar comigo, se conversar, ou se quer fazer tirar alguma dúvida, quais são os cursos que estão em vigor naquele momento. Então, todo mês é atualizado isso daí. Então, assim, é bem importante para o paciente e para o nosso aluno também, você que quer se tornar um profissional mais qualificado, ficar acompanhando para saber o que vocês têm interesse. Com relação à sedação consciente, a gente também trabalha com sedação consciente, mas muitas vezes eu acho que na questão da harmonização, a gente pode trabalhar com sedação? Pode trabalhar com sedação, mas é muito mais importante a gente conversar com o nosso paciente, acalmá-lo e fazer com que ele colabore e entenda tudo que está sendo feito. Eu gosto de mostrar o produto, eu gosto de mostrar a validade, o lote, o que ele está usando, porque ele vai se sentir mais seguro. Ele vai se sentir de uma forma que, assim, poxa, eu estou fazendo, eu sei o que eu estou usando, não tem problema nenhum. Uma coisa é o paciente ligar assim, foi colocado o que em mim naquele dia? O paciente tem que saber o que foi feito em você. E aquele atendimento mecânico, ninguém é robô, né, Não. doutora Karina? E é muito bom ter esse acolhimento do profissional de saúde lá na sua clínica, ter esse acolhimento, se sentir protegido, né, que é o importante. Isso. Aí a gente atende também nos consultórios particulares e a gente tem 4 consultórios também de odontologia, né, onde a gente faz todos os procedimentos, desde implante a enxertos e toda a parte de reabilitação oral, ortodontia, enfim. A gente sempre tem que entender que a harmonização orofacial, ela começa realmente dentro da boca. Então, a gente tem que entender que quando a gente perde um dente, a gente perde osso. E o músculo, o tecido, ele é apoiado. Então, às vezes, o lábio tem uma certa assimetria por uma deficiência interna dos seus dentes. E o paciente, ele precisa ter esse conhecimento, porque senão sempre vai estar com aquele lábio um pouco diferente do outro. Então, tudo é um conjunto de harmonia, né? Por isso que é orofacial. E nessa sua correria de cursos, de viagem para a Europa, até aqui mesmo, né? Porque a imersão que se faz, fica a doutora Karina quase que off, né? Fica mesmo. Não tem nem como falar com a doutora Karina. Como é que fica essa parte sua da Karina, cirurgiã dentista, odontóloga? Olha, eu falo para você que eu ainda trabalho com odontologia, porque não tem como separar. A gente está fazendo um lábio ali, a gente detecta algumas alterações. A gente tem situações que a gente vai trabalhar na língua do paciente, a gente vai trabalhar no rebordo ósseo interno, no músculo masseter, para procedimentos terapêuticos da odontologia. Então, a gente pode fazer recobrimento do colarinho metálico que fica aparecendo no implante, com ácido hialurônico. Então, tem muitas coisas que são colocadas por dentro da boca e a gente precisa estar acompanhando isso. Então, assim, não existe estética fora do facial sem a gente ter essa noção. Por isso que hoje a harmonização orofacial tomou esse rumo tão grande, porque é a junção disso daí. E, assim, com relação a essa quantidade de profissionais, aí no final eu vou falar um pouquinho com relação ao Conselho Regional de Odontologia. Isso que a gente sempre vê, a senhora tem um cargo lá no conselho, eu sempre vê. Não. Doutora Karina está lá no conselho. Eu tenho muita admiração pelo nosso conselho, porque é um conselho que veste a camisa realmente do profissional, que trabalha, que entende a valorização da harmonização orofacial. A gente tem muitos conselhos ultrapassados em outros estados, mas o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, ele é moderno, ele é explicativo, ele é educativo, e eu acredito que essa questão aí de
porque o conselho vai lá para punir você, para te fiscalizar. Claro, é função do conselho, é proteção da sociedade como um todo, mas ele também, ele está ali trabalhando por você. Então, hoje, quem acessar o Instagram do CRO-PE vai ver que tem várias parcerias que vão ajudar o profissional a se desenvolver melhor. E hoje, eles têm aí o exame de proficiência. Para quem não sabe, é um exame que vai detectar mais ou menos como que está teu nível de conhecimento, principalmente para você que é recém-formado, que tem até 1 ano e pouco de formado. Então, se você tem até 1 ano de formado, é importante que você se inscreva, acesse o Instagram do Conselho Regional de Odontologia e até 2 de setembro, tá? Lá as inscrições estão abertas. O resultado é sigiloso, ele é teu. Não é um resultado que vai ser divulgado e nem vai tirar o teu curso, mas ele vai fazer com que você se conheça e conheça as suas deficiências. Porque, às vezes, o profissional, por não ter tido determinado conhecimento na universidade, ele nem sabe o que ele está deficiente. Quando ele vai para o mercado de trabalho, ele começa a notar que ele não sabe isso, nunca viu isso, não trabalha daquela forma. E aí já é ruim trabalhar nessa expectativa. Então, esse exame de proficiência vai fazer com que você se analise a instituição, analise as diretrizes que foram tomadas, analise as suas deficiências. E eu acho que é muito importante. A gente tem hoje a OAB, né, que você faz o exame de ordem, mas ali realmente já é algo consolidado, é algo que já é firmado, é algo que você tem uma restrição entre ser bacharel e advogado, mas nesse de odontologia é a nível de conhecimento. Então, assim, não tem problema nenhum, muito pelo contrário. Você que tem 1 ano de formado, se fizer o exame de proficiência, eles estão oferecendo alguns prêmios, né, lá do próprio conselho, como também a anuidade de 2025, ela sai gratuita. Ou seja, além de estar ajudando o recém-formado a se conhecer, está ajudando o conselho a conhecer as universidades e tentar melhorar e qualificar o ensino de odontologia e também, ao mesmo tempo, vai favorecer aí te liberando de um pagamento que muitas vezes no início da carreira fica pesado ali, pagar a anuidade. Então, acho que não tem por que não fazer, né? Só tem benefícios aí com relação a isso, mas maiores informações acessem o Instagram do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CRO-PE, e a gente já faz um convite aqui, né? Para que estamos esperando. O Eduardo Vasconcelos, o João Godoy, que é o vice-presidente, eles também possam estar aqui comentando, explicando um pouquinho disso tudo para vocês. Isso e de muito mais, e o importante é essa avaliação, né? Onde você possa aprimorar mais a sua profissão. É muito interessante todas essas vantagens, né? Isso. E doutora Karina, está terminando nosso tempo, mas a senhora valida o Nordeste, Pernambuco, nessa área de orofacial, de estética avançada, como um dos melhores aí do nosso país. A gente está no topo da lista, a gente está bem na fita. A gente está muito bem, né? A gente tem esse reconhecimento até fora de Pernambuco. Eu acho que Pernambuco tem várias representações aqui dentro. E eu acho muito legal essa união que a gente tem com algumas coordenações também aqui de peso. A gente tem, porque a gente tem que se unir, né? Eu acho que se um é bom, 2, 3, 4 unidos são melhores ainda. Então, a gente tem que fazer essa união da harmonização dentro do nosso estado, elevar realmente, elevar sempre a níveis maiores. Eu nunca penso isoladamente, eu nunca penso eu sozinha, eu penso eu, Karina, eu, o meu marido Ricardo, eu penso eu, a Academy, eu penso eu, as coordenações, as universidades que nós temos parcerias. Então, a gente juntar tudo isso daí, a gente cresce muito mais e a gente eleva o nome do nosso estado a patamares que antes eram desconhecidos, e hoje a gente já tem uma certa visão da qualificação e da competência que os profissionais daqui possuem. E só explicando um pouquinho, gente, rapidamente, que a gente comentou, estética avançada é face, corpo. Sim. A harmonização orofacial é face, tá? Respeitando o limite da odontologia.
Muito bom, muito bom. E quem estava aí até preocupado em fazer algum procedimento, a gente teve várias explicações aqui, deu para dar uma pincelada em cada um. E quem tiver mais dúvidas, vai lá no Instagram da doutora Karina. Bora repetir de novo? Bora lá, doutora Karina Correia, DRA, Karina, com K, Correia, tudo junto. Correia não tem um I, tá, gente? Doutora Karina Correia. E vocês vão lá, clicam lá, vão lá no link da bio e lá vocês vão ter todas as informações de cursos e informações. Se quiserem falar pelo WhatsApp, fazer alguma pergunta, a gente procura sempre estar respondendo a todo mundo, todos os momentos, tá bom? Então, a gente aguarda vocês. E a escola, que é a Aesthetic Face Academy, funciona. Tem gente que gosta de ir presencialmente, né? Tem o Instagram, tem o WhatsApp, mas tem gente que gosta de estar lá no local. A Aesthetic Face Academy funciona em Candeias. A gente tem a Aesthetic Face Academy, que é a escola em si, né, que é onde a gente realiza os treinamentos. A gente tem a parceria com a SERP Europa também, mas a Academy fica nas 3 faixas em Candeias, na Presidente Castelo Branco, 7620. Eu acho que é uma das poucas escolas desse porte em Jaboatão. Eu não conheço outra em Jaboatão. A gente vê muito em Boa Viagem, em outros locais, na Zona Norte, mas Jaboatão, na região metropolitana de Jaboatão, eu acho que nós somos pioneiros, assim, os únicos. E, gente, a gente espera vocês. E nós temos também os nossos consultórios. Um deles fica na Bernardo Vieira de Melo, ali onde tem a Jolu, a Spoke, né, aquela galeria. Sim. A gente tem um consultório ali também, que é a Aesthetic Face, odontologia especializada, onde lá a gente também tem harmonização facial e corporal, mas a nível particular. Você marca a tua consulta e vocês são atendidos com hora marcada. Porque na escola, às vezes o pessoal reclama que demora um pouquinho, porque depende, é por hora de chegada, então tem toda uma questão ali a ser trabalhada. Já no consultório, não, vocês podem marcar o horário e vocês serão atendidos no horário marcado. Reserva horáriozinho. Isso. Tá bom, doutora Karina, é sempre bom recebê-la, tem muitas notícias, né? Passam uns 3, 4 meses, já tem um monte de notícia nessa área, né? Verdade. Maravilhoso. E a senhora tá viajando por esses dias? A gente tá viajando dia 26 de agosto. E a gente é o casal, né? O casal da imersão. Isso. A gente tá viajando dia 26 e tá retornando aí dia 6 de setembro. E com muitas novidades aí para vocês, novidades coreanas, que eu sei que quem trabalha com estética sabe que a Coreia do Sul arrasa. Fica ansioso, né, para receber as notícias. E é legal trabalhar com o maridão, dá certo? Olha, minha gente, é uma relação de amor e ódio, mas assim, dá certo porque eu acho que o casal, quando ele tem um propósito de unir, né, as forças, a gente une as deficiências, o que é bom em um não é bom no outro, e a gente vai se unindo para fazer o melhor, que é formar um sórum inteiro. Olha aí, muito bom. Então, o casal trabalhando junto na mesma profissão. Paulinho daqui a pouquinho também está casando e trabalhando na mesma profissão. Olha não, aí, né, Paulinho? Não. Então tá bom. Gente, muito obrigada. Agradeço a doutora Karina. Mais uma vez esclarecendo tudo aqui. A gente vai arrumar essa pauta com o Conselho Regional de Odontologia, né, Pernambuco, para a gente falar muito mais. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço a todos vocês, gente. Qualquer coisa, estou à disposição. Em breve, depois da Coreia, a gente passa por aqui novamente. Estou esperando as novidades. Certo. Beijão, gente. Beijo, tchau.